encontrando a deusa da boa sorte. Se um homem tem sorte, não há como prever a extensão de sua boa fortuna. Atire-o ao Eufrates, e ele certamente sairá da água com uma pérola na mão. Provérbio babilônico. O desejo de ter boa sorte é universal. Era tão forte no coração dos homens, há cerca de 4.000 anos, na antiga Babilônia, como é hoje. Todos nós temos a esperança de que a caprichosa deusa da boa sorte nos sorria. Existe alguma forma de atrair não só sua atenção, mas também seus préstimos generosos? Existe alguma maneira de atrair a boa sorte? Era precisamente isso, o que os homens da antiga Babilônia queriam saber. E decidiram descobri-lo. Eram inteligentes e grandes pensadores, e por isso sua cidade tornou-se a mais rica e poderosa de seu tempo. Naquele passado distante, não havia escolas ou universidades. Contudo, existia um centro de aprendizado, que era muito prático. Em meio às construções, repletas de torres da Babilônia, uma delas equiparava-se em importância ao palácio do rei, aos jardins suspensos e aos templos dos deuses. Você não encontrará muitas referências a essa edificação nos livros de história, talvez nenhuma sequer. No entanto, ela teve imensa influência no desenvolvimento do pensamento da época. Essa edificação era o Templo do Saber, onde professores voluntários transmitiam a sabedoria do passado, e onde, em assembleias abertas, se discutiam temas de interesse popular. Entre suas paredes, todos os homens eram iguais. O escravo mais humilde podia questionar, com impunidade, as opiniões de um príncipe da casa real. Um dos muitos frequentadores do Templo do Saber era um sábio chamado Arcade, que diziam ser o homem mais rico da Babilônia. Arcade tinha um salão especial, onde quase todas as noites reunia-se um grande número de homens, uns velhos, outros bem jovens, mas a maioria de meia idade, que discutiam e debatiam temas interessantes. Vamos tentar imaginar que ouvimos o que diziam, para ver se sabiam como atrair a sorte. O sol havia acabado de se pôr, como uma grande bola vermelha de fogo, brilhando através da névoa de poeira do deserto, quando Arcade acomodou-se em sua plataforma habitual. Já havia uns 80 homens à sua espera, acomodados sobre seus tapetinhos, que se espalhavam pelo chão. Mais homens ainda chegavam. O que discutiremos esta noite? Perguntou Arcade. Depois de uma breve hesitação, um tecelão alto dirigiu-se a ele, levantando-se, como era o costume, a um assunto que gostaria de ouvir sendo discutido, mas hesito em apresentá-lo, pois tenho medo de que lhes pareça ridículo. Arcade e meus bons amigos. Arcade e os demais insistiram para que prosseguisse, e ele o fez. Hoje, tive sorte, pois encontrei uma bolsa com moedas de ouro. Gostaria muito de continuar a ter sorte. Sentindo que todos têm este mesmo desejo, sugiro um debate sobre como atrair a boa sorte, e, quem sabe, encontremos formas de fazê-la chegar até nós. Este é, de fato, um tema muito interessante, que merece discussão, comentou Arcade. Para alguns homens, a boa sorte é algo fortuito, como um acidente que pode acontecer, sem objetivo ou razão. Outros acreditam que a causadora de toda a boa fortuna é Ishtar, nossa deusa mais generosa, sempre disposta a recompensar com abundância quem lhe agrada. Então, meus amigos, o que dizem? Vamos tentar descobrir se há algum meio de convencer a boa sorte a visitar cada um de nós? Sim. Sim. Queremos ter muita sorte. Responderam alguns de um grupo de ouvintes atentos, cada vez mais numeroso. Então, Arcade continuou. Para dar início à nossa discussão, vamos, a princípio, ouvir aqueles de nós que tiveram experiências como a do tecelão, encontrando ou recebendo, sem esforço próprio, tesouros ou joias valiosas. Seguiu-se uma pausa, durante a qual todos olharam ao redor, esperando que alguém respondesse, mas ninguém o fez. E então, é alguém? Perguntou Arcade. Portanto, podemos concluir
que esse tipo de sorte deve ser realmente raro. Quem pode dar uma sugestão de como devemos prosseguir nossa busca? Eu o farei, disse um jovem bem vestido, levantando-se. Quando um homem fala de sorte, não é natural que pensemos nas mesas de jogos. Não é lá que muitos homens buscam os favores da deusa, na esperança de receber suas bênçãos nas apostas. Quando ele voltou a sentar-se, ouviu-se um protesto. Não pare, continue sua história. Diga se foi favorecido pela deusa nas mesas de jogos. Será que ela fez os dados caírem, com o lado vermelho para cima, fazendo sua bolsa encher-se à custa da mesa? Ou ela deixou que caíssem, com os lados azuis para cima, de modo que o homem das apostas recolhesse as moedas de prata, que você trabalhou tanto para obter? O jovem juntou-se às risadas bem-humoradas, e então, respondeu. Não me importo de admitir que, aparentemente, a deusa nem percebeu que eu estava ali. Mas e vocês? Algum de vocês já encontrou em tais locais, pronta para rolar os dados a seu favor? Todos nós queremos ouvir e aprender. Um bom começo, interrompeu Arcade. Nós nos reunimos aqui, para analisar todos os lados de cada questão. Ignorar a mesa de jogos seria desconsiderar um instinto comum, à maioria dos homens, que é a tentação de arriscar-se, com uma pequena quantia de prata, na esperança de ganhar muito ouro. Isso me faz lembrar das corridas, como as de ontem, disse outro ouvinte. Se a deusa frequenta as mesas de jogos, com certeza, ela não ignora as corridas, em que as carruagens douradas e os cavalos ofegantes oferecem muito mais emoção. Diga-nos com franqueza, Arcade, foi ela quem lhe sussurrou ontem, para apostar naqueles cavalos cinzentos de Nínive? Eu estava logo atrás de você, e não acreditei no que ouvi quando apostou neles. Você sabe tão bem quanto nós, que nenhum animal em toda a Síria pode derrotar nossos amados baios, em uma corrida justa. Acaso a deusa disse em seu ouvido, para apostar nos cinzentos, sabendo que, na última volta, o cavalo preto que corria por dentro, tropeçaria e atrapalharia nossos baios, fazendo os cinzentos vencerem a corrida, e conquistarem uma vitória não merecida? Arcade deu um sorriso indulgente, ante o gracejo. Por qual motivo acharíamos que a boa deusa se interessaria tanto pelas apostas de alguém, em uma corrida de cavalos? Ele disse. Eu a vejo como uma deusa repleta de amor e dignidade, cujo prazer é ajudar os necessitados e recompensar quem merece. Eu não a procuro nas mesas de jogo, ou nas corridas, onde os homens perdem mais ouro do que ganham, mas em lugares onde os feitos dos homens são mais úteis e mais merecedores de recompensa. No cultivo do solo, no comércio honesto, em todas as ocupações humanas, há oportunidades de lucros decorrentes do esforço e das transações realizadas. Talvez, nem sempre o homem receba uma recompensa, pois, às vezes, suas decisões podem ser falhas, ou o tempo e os ventos podem frustrar seus esforços. Se for persistente, porém, em geral, pode esperar lucros. Isso ocorre porque as chances de lucro estão sempre a seu favor. Mas, quando um homem joga, a situação se inverte, pois as chances de lucro estão sempre contra ele e a favor do dono da mesa. O jogo está calculado, de tal forma, que sempre beneficiará o proprietário. É seu ramo de negócios, com o qual ele deseja ter um lucro generoso, com base nas apostas feitas. Poucos jogadores percebem como são certos os lucros do dono do jogo, e como são incertas as suas próprias chances de ganhar. Analisemos, por exemplo, as apostas feitas nos dados. Cada vez que o dado é lançado, apostamos em qual lado cairá para cima. Se for o lado vermelho, o dono da mesa nos paga 4 vezes nossa aposta. Contudo, se qualquer outro dos 5 lados cair para cima, perdemos o que apostamos. Assim, os números mostram que, para cada lançamento, temos 5 chances de perder, mas, como o lado vermelho paga 4 para 1, temos 4 chances de ganhar. Em uma noite de jogo,
o mestre pode esperar ter como lucro 1/5 de todas as moedas apostadas. Seria realista esperar ganhar mais do que ocasionalmente, quando sabemos que as chances estão calculadas para que o jogador perca 1/5 de tudo o que aposta. No entanto, de vez em quando, há apostadores que ganham grandes quantias, comentou um dos ouvintes. De fato, isso ocorre, continuou Arcade. Admitindo isso, minha questão é: o dinheiro obtido dessa forma traz um valor permanente àqueles que têm tal sorte? Tenho entre meus conhecidos muitos dos homens mais bem-sucedidos da Babilônia, mas não consigo citar um sequer cujo êxito tenha tido início desse modo. Vocês que estão reunidos aqui esta noite conhecem muitos outros cidadãos importantes. Seria interessante saber quantos tiveram nas mesas de jogo o início de sua fortuna. Cada um de vocês poderia falar sobre aqueles que conhecem. O que acham? Depois de um silêncio prolongado, alguém ergueu a mão e arriscou. Sua pergunta inclui os donos das mesas de jogos? Se não conseguir se lembrar de mais ninguém. A Arcade respondeu. Como nenhum de vocês conhece alguém assim, falemos da história de cada um aqui. Há neste recinto algum ganhador recorrente que hesitaria em recomendar tal fonte de renda? O desafio foi respondido por uma série de resmungos, vindos do fundo da sala, que se espalharam em meio ao riso geral. Parece que não estamos procurando a deusa da boa sorte nos lugares frequentados por ela, continuou Arcade. Assim, exploremos outras possibilidades. Não encontramos a deusa ao acharmos carteiras perdidas, tampouco rondando as mesas de jogos. Quanto às corridas, confesso que perdi nelas mais moedas do que ganhei. Agora, analisemos nossos ofícios e negócios, ele prosseguiu. Acaso não é natural que, ao fazermos um bom negócio, não achemos que tivemos sorte, mas que apenas obtivemos uma recompensa por nossos esforços? Inclino-me a pensar que, talvez estejamos ignorando as dádivas da deusa. Quem sabe ela, de fato, nos ajuda, e não reconhecemos sua generosidade. Quem pode prosseguir com nossa discussão? Um mercador já idoso levantou-se, alisando sua elegante túnica branca. Com vossa permissão, honorável Arcade e meus amigos, faço uma sugestão. Como você disse, Arcade, atribuímos nossos êxitos nos negócios a nosso próprio empenho e à nossa capacidade. Então, por que não analisarmos os sucessos que quase tivemos, mas que nos escaparam, e que teriam sido muito lucrativos? Se houvessem ocorrido de fato, teriam sido exemplos de boa sorte. Não podemos considerá-los como justas recompensas, por não terem se concretizado. Com certeza, muitos aqui têm experiências semelhantes para contar. Eis uma sábia reflexão. Aprovou Arcade. Quem, entre vocês, teve a boa sorte a seu alcance, mas deixou que escapasse? Muitas mãos se ergueram, incluindo a do mercador. Arcade fez-lhe sinal para que falasse. Como foi você quem sugeriu esta discussão? Gostaríamos que fosse o primeiro a falar, disse Arcade. Com muito prazer, contarei um episódio que mostra como a sorte pode chegar muito perto de um homem, apenas para que este a deixe escapar, proporcionando-lhe uma grande perda e um arrependimento futuro, disse o mercador. Muitos anos atrás, quando eu era jovem, recém-casado, e já começava a ganhar bem, meu pai foi me visitar, um dia, e insistiu muito, para que eu participasse de um investimento, prosseguiu o mercador. O filho de um grande amigo seu avistara um trecho de terra árida, não muito distante das muralhas externas de nossa cidade. Estava muito acima do nível do canal, onde a água não conseguiria chegar. O filho do amigo de meu pai planejou adquirir essa terra, construir 3 grandes rodas de água, que poderiam ser operadas por bois, e, assim, elevar até o solo fértil as águas que nutrem a vida. Depois disso, ele pretendia dividir a terra em lotes pequenos e vendê-los aos moradores da cidade, para o cultivo de hortas.
O rapaz não tinha ouro suficiente para concretizar o empreendimento. Assim como eu, era apenas um jovem que ganhava bem. O pai dele, como o meu, era um homem com uma grande família e poucos recursos. O jovem decidiu, portanto, formar um grupo de homens interessados em participar do empreendimento, junto a ele. O grupo seria formado por 12 homens que ganhassem bem, e cada um concordaria em investir no empreendimento 1/10 de seus ganhos, até que a terra estivesse pronta para a venda. Eles, então, repartiriam os lucros de forma justa e proporcional a seu investimento. Você ainda é jovem, meu filho, disse meu pai. É meu desejo profundo que comece a construir para si um patrimônio valioso e que conquiste o respeito dos homens. Desejo que tire proveito do conhecimento gerado pelos erros tolos de seu pai. Este é meu desejo ardente, pai, eu respondi. Escute, então, meu conselho. Faça o que eu deveria ter feito na sua idade. De tudo o que ganha, guarde 1/10, para colocar em bons investimentos. Com a 10ª parte de seus ganhos, e o que essa quantia também renderá, antes de chegar à minha idade, terá acumulado um patrimônio valioso. Suas palavras são sábias, meu pai. Tenho um grande desejo por riquezas. Existem, porém, muitos usos para meus ganhos. Por isso, hesito em fazer o que me aconselha. Sou jovem e tenho bastante tempo. Eu também pensava assim na sua idade. Mas, veja, passaram-se muitos anos e ainda não consegui começar. Vivemos em uma época diferente, meu pai. Não cometerei os mesmos erros que você cometeu. A oportunidade está diante de você, meu filho. Esta é uma chance que pode levá-lo à riqueza. Eu lhe peço, não demore. Vá amanhã mesmo falar com o filho de meu amigo, e negocie com ele para investir, no projeto, 10% de seus ganhos. Vá logo cedo. A oportunidade não espera por ninguém. Hoje está aqui, em seguida, desaparece. Não espere. Apesar do conselho de meu pai, eu hesitei, prosseguiu o mercador. Haviam chegado outros mercadores vindos do leste, trazendo túnicas tão belas e ricas, que minha querida mulher e eu decidimos comprar uma, para cada um de nós. Se eu aceitasse investir 1/10 de meus ganhos naquele projeto, teríamos de privar-nos desse prazer, e de outros. Adiei a decisão, até que foi tarde demais, e depois me arrependi muito. O empreendimento revelou-se muito mais lucrativo do que qualquer previsão. E é este meu relato, mostrando como permiti que a boa sorte escapasse. Em sua história, vemos como a boa sorte está à espera de quem aproveita as oportunidades, comentou um homem trigueiro do deserto. A construção de um patrimônio sempre começa em algum lugar. O começo pode se dar com algumas moedas de ouro ou de prata que um homem guarda a partir de seus ganhos e aplica em um primeiro investimento. Eu mesmo sou dono de muitos rebanhos. Comecei quando era apenas um garoto, e comprei um bezerro, com uma moeda de prata. Esse gesto foi de grande importância para mim, e marcou o início de minha riqueza. Dar o primeiro passo, na construção de um patrimônio, é a melhor sorte que pode acontecer a um homem. Esse primeiro passo é importante, porque faz com que um homem, que ganha dinheiro com seu próprio trabalho, passe a ser alguém que recebe dividendos a partir de seu ouro. Alguns homens, por sorte, dão tal passo quando são jovens, e desse modo, têm mais sucesso financeiro do que aqueles que o fazem mais tarde, ou do que homens desafortunados, como o pai desse mercador, que nunca o fazem. Se nosso amigo mercador tivesse dado o primeiro passo ainda jovem, quando a oportunidade veio até ele, hoje, ele seria abençoado, com muito mais coisas boas. Se a boa sorte de nosso amigo tecelão o fizer dar tal passo neste momento, será de fato o início de uma boa sorte muito maior. Obrigado.
Eu gosto de falar também. Um desconhecido estrangeiro levantou-se. Eu sou sírio. Não falo sua língua muito bem. Quero chamar este amigo, o mercador, de um nome. Talvez vocês não achem educado esse nome. Mas quero chamar ele assim. Mas, uma pena, eu não sei a palavra de vocês para isso. Se eu disser em sírio, vocês não vão entender. Portanto, por favor, algum cavalheiro gentil, pode dizer o nome certo, para chamar um homem, que deixa para depois fazer coisas, que podem ser boas para ele? Procrastinador, ergueu-se uma voz. É ele! Gritou o sírio movendo as mãos agitado. Ele não aceita a oportunidade quando ela aparece. Ele espera. Ele diz que tem muito trabalho agora. Falar com você depois. A oportunidade, ela não vai esperar por um homem tão lento. Ela acha que, se um homem deseja sorte, ele vai andar depressa. Qualquer homem que não ande depressa, quando a oportunidade aparece, é um grande procrastinador, como nosso amigo mercador. O mercador levantou-se, fez uma reverência bem-humorada, em resposta aos risos, e disse: Minha admiração a você, estrangeiro em nossa cidade, que não hesita em dizer a verdade. Agora, vamos ouvir mais uma história. Quem teria outra experiência, para nos contar? Perguntou o Arcad. Eu tenho, respondeu um homem de meia idade, vestindo uma túnica vermelha. Sou comprador de animais, em especial, camelôs e cavalos. Às vezes, também compro ovelhas e cabras. A história que contarei vai mostrar como a oportunidade surgiu, uma noite, quando eu menos esperava. Talvez por isso, eu a tenha deixado escapar. Vocês julgarão. Voltando para a cidade certa noite, depois de uma viagem decepcionante de 10 dias, em busca de camelôs, fiquei furioso ao encontrar os portões da cidade fechados e trancados. Enquanto meus escravos preparavam nossa tenda para a noite, que, pelo visto, passaríamos com pouca comida e sem água, fui abordado por um fazendeiro já idoso, que, como nós, viu-se também trancado, do lado de fora da cidade. Honrado senhor, ele dirigiu-se a mim. Por sua aparência, creio que é um comprador de gado. Se assim for, eu gostaria de vender-lhe o melhor rebanho de ovelhas que já se viu. Infelizmente, minha querida esposa está muito doente, por conta da malária, e preciso voltar para casa às pressas. Se comprar minhas ovelhas, eu e meus escravos, poderemos montar nossos camelôs e retornar sem demora. Estava tão escuro, ele continuou, que eu não conseguia ver o rebanho, mas, pelos balidos, sabia que devia ser grande. Acabará de passar 10 dias inúteis, buscando camelôs sem nenhum sucesso, e agradava-me a oportunidade de fazer aquele negócio. O criador de ovelhas estava aflito, e pediu um preço bastante razoável. Aceitei sabendo que, de manhã, meus escravos poderiam entrar, pelos portões da cidade com o rebanho, vendê-lo e obter um bom lucro. Fechado o negócio, ele prosseguiu, mandei que meus escravos trouxessem tochas, para podermos contar o rebanho, que teria 900 ovelhas, segundo o Criador. Não vou aborrecê-los, meus amigos, descrevendo nossas dificuldades, para tentar contar tantos animais sedentos, cansados e agitados. Era uma tarefa impossível. Assim, disse secamente ao Criador, que aguardaria o dia clarear, para contá-las e pagar-lhe. Por favor, honrado Senhor, pague-me esta noite, e apenas 2/3 do preço, para que eu possa partir. Deixarei meu escravo, mais inteligente e treinado, para ajudar na contagem de manhã. Ele é de confiança, e você pode pagar a ele o restante, disse o homem. Mas eu fui teimoso, e recusei-me a lhe pagar durante a noite. Na manhã seguinte, enquanto eu ainda dormia, os portões da cidade se abriram, e 4 compradores saíram em busca de rebanhos. Estavam com pressa, e dispostos a pagar altos preços, porque a cidade estava sob ameaça de cerco, e a comida não era abundante.
Pagaram ao Criador quase o triplo do valor que ele me pedirá pelo rebanho. Foi assim que deixei escapar uma rara oportunidade de boa sorte, ele concluiu. É uma história muito incomum, comentou Arkad. O que podemos aprender com ela? Que devemos pagar de imediato, quando estamos convictos de que temos um bom negócio, sugeriu um venerável fabricante de celas. Se o negócio é bom, temos de nos proteger, não só contra os outros homens, mas também contra nossas próprias fraquezas. Nós, mortais, somos volúveis. E eu diria que, infelizmente, somos mais propensos a mudar de ideia, quando estamos certos, do que quando estamos errados. Quando estamos errados, somos muito teimosos. Quando estamos certos, tendemos a hesitar e perder a oportunidade. Minha primeira impressão é sempre a melhor. Mas sempre tive dificuldade para obrigar-me a seguir adiante, com um bom negócio já fechado. Por isso, para me proteger de minha própria fraqueza, faço um depósito na hora. Isso me poupa de futuros arrependimentos, por não aproveitar a boa sorte. Obrigado. Gostaria falar de novo. O sírio estava em pé novamente. Essas histórias muito parecidas. Cada vez a oportunidade escapa, pela mesma causa. Cada vez ela aparece para procrastinador, com um plano bom. Cada vez eles hesitam, não dizem a agora, melhor hora, faço depressa. Como os homens têm sucesso assim? Suas palavras são sábias, meu amigo, respondeu o comprador de animais. A procrastinação afastou a boa sorte nos dois casos. E não é algo raro de acontecer. O impulso de deixar tudo para depois está em todos os homens. Todos nós desejamos riquezas, no entanto, quantas vezes a oportunidade apresenta-se diante de nós, e o espírito da procrastinação retarda nossa decisão? Ao ceder a ela, nós nos tornamos nossos piores inimigos. Quando era jovem, eu não o chamava por esse longo nome, que nosso amigo Sírio aprecia. No começo, achava que era por falta de discernimento, que eu perdia muitos negócios lucrativos. Depois, passei a atribuir isso à minha teimosia. Por fim, reconheci o que de fato era, e o hábito de adiar uma decisão, no momento em que se fazia necessária uma ação, imediata e decisiva. Abominei descobrir a verdadeira natureza desse hábito. Com a revolta de um asno selvagem, que foi atrelado a uma carroça, rompi as amarras que me prendiam, a esse inimigo de meu sucesso, ele assim finalizou. Obrigado. Eu gosto fazer pergunta do senhor mercador, disse o sírio. Você usa roupas boas, não são iguais de homem pobre. Você fala como homem de sucesso. Conte para nós, você não escuta agora, quando procrastinação sussurra em seu ouvido. Assim como nosso amigo comprador, também precisei reconhecer e vencer a procrastinação, respondeu o mercador. Para mim, ela demonstrou ser uma inimiga, sempre à espera, para frustrar minhas realizações. A história que contei é apenas uma, entre muitas situações semelhantes, que eu poderia contar, para mostrar como ela me fez perder oportunidades. Uma vez que seja compreendida, não é difícil vencê-la. Nenhum homem permite, de livre vontade, que um ladrão roube seus depósitos de grãos, assim como não permite que um inimigo lhe tire sua clientela e fique com seus lucros. Uma vez que reconheci que eram esses os atos que meu inimigo cometia, com determinação, eu o derrotei. Assim, todo homem deve dominar o hábito da procrastinação, antes de desejar sua parte, dos ricos tesouros da Babilônia. Ele fez uma pausa e, então, disse: O que acha, Arkad? Por ser o homem mais rico da Babilônia, muita gente afirma que é o mais sortudo. Você concorda comigo que nenhum homem pode atingir o sucesso pleno, até ter eliminado por completo o hábito de procrastinar? É como você diz, concordou Arkad. Durante minha longa vida, testemunhei várias gerações, trilhando os caminhos do trabalho, da ciência e do saber que levam ao sucesso.
As oportunidades chegaram para todos esses homens. Alguns aproveitaram as suas, e seguiram em frente, até conseguir satisfazer aos seus maiores desejos, mas a maioria hesitou, perdeu forças e ficou para trás. Arcad voltou-se para o tecelão. Você sugeriu o debate sobre a boa sorte. Diga o que pensa agora sobre o assunto. Agora, vejo a sorte de outra forma. Antes, pensava nela como algo desejável, que poderia acontecer a um homem, sem um esforço da parte dele. Agora, percebo que não é possível atrair esse tipo de coisa. Em nossa discussão, aprendi que, para atrair a boa sorte, precisamos aproveitar as oportunidades. Assim, no futuro, tentarei tirar o melhor proveito de tais oportunidades, quando surgirem. Você entendeu bem as verdades ditas em nossa discussão, respondeu Arcad. A boa sorte, como vemos, decorre da oportunidade, mas é raro que surja de outro modo. Nosso amigo mercador teria encontrado uma grande sorte, se houvesse aproveitado a oportunidade que a boa deusa lhe apresentou. Nosso amigo comprador, do mesmo modo, teria desfrutado de boa sorte, caso tivesse fechado a compra do rebanho, vendendo com um bom lucro. Esta nossa discussão teve como objetivo nos levar a descobrir como atrair a boa sorte. Penso que descobrimos o que fazer. As duas histórias mostraram como a boa sorte decorre da oportunidade. Esta é uma verdade que muitas histórias semelhantes de boa sorte, ganha ou perdida, não podem alterar. A verdade é, e a boa sorte pode ser atraída quando as oportunidades são aproveitadas. Aqueles que estão prontos para aproveitar ao máximo as oportunidades atraem a atenção da boa deusa. Ela está sempre pronta para ajudar quem lhe agrada. E quem mais lhe agrada são os homens com iniciativa. A iniciativa é o que os levará a alcançar o êxito que desejam, concluiu Arcad. Homens com iniciativa são favorecidos pela deusa da boa sorte.